Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz a minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor.
está de pé. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. Amém? É muito bom nós estarmos juntos aqui para, como igreja do Senhor, continuarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Digo continuar porque hoje pela manhã nós já estivemos juntos louvando o nosso Deus. E agora no culto da noite, nesse culto tão especial, onde em alguns momentos vamos celebrar a ceia do Senhor também. E eu quero convidar você, junto conosco, a estarmos diante do nosso Deus com os nossos corações quebrantados, com as nossas mãos levantadas em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Igreja Batista Central de Lucas, templo fechado, mas a igreja está atuante. Você, nosso convidado, você, nosso visitante que está conosco, seja muito bem-vindo. Adore ao Senhor junto conosco. Vamos orar? Vamos pedir direção ao Senhor para este culto? Vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial, quando a Tua igreja se reúne, ó Pai, nos lares, ó Pai, de lar em lar, de casa em casa, em comunhão, buscando a Tua face. Pai, toma esse culto nas Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito nos dirija, e tudo que acontecer aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Usa as nossas vidas, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Abençoa cada lar, cada família, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Queridos, vamos adorar ao Senhor? Abrindo logo o nosso culto, eu quero então convidar a nossa ministra de música, a irmã Simone, vai louvar ao Senhor nesse momento e nós vamos acompanhá-la em adoração ao nosso Deus. capaz de abrir os braços e dizer: vem.
Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Amém. Glórias a Deus. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: por que você está de braços cruzados, se Cristo, o Filho de Deus, morreu de braços abertos por você? Lindo hino que a nossa irmã Simone louvou a Deus nesse momento. Braços abertos. Não é verdade, meus irmãos? Queridos, o texto aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao 24, diz assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos alcançados pelo Senhor por essa tão grande graça, por essa preciosa graça, graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que veio a este mundo, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Preciosa graça. Vamos louvar a Deus? Nosso irmão Júnior Freasa louva ao Senhor nesse momento. Preciosa graça.
irmãos, é algo assim maravilhoso demais. Eu, particularmente, amo esse hino. Preciosa Graça. No inglês, Amazing Grace. É lindo, é lindo. Tem muitas versões, mas ficou ainda mais especial ouvindo o Júnior louvando, nesse momento de culto com a nossa igreja. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. A palavra que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para que eu esteja transmitindo à igreja nesse momento tão especial. Esse culto, nós chamamos de especial porque é culto de celebração da ceia do Senhor. Claro que todos os cultos são especiais, mas falar de ceia do Senhor, falar de batismo, as ordenanças que Jesus deixou para nós, são sempre algo assim, uma honra, um momento muito, muito especial para cada um de nós. Eu quero falar sobre o amor de Deus expresso na cruz. O amor de Deus pela minha vida, pela sua vida, expresso na cruz. Porque, queridos, é muito comum nós nos depararmos no dia a dia, as pessoas, eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim, já fizeram até música sobre isso, respeitar quem nos respeita, perdoar quem nos perdoa, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Não é essa linha que o mundo prega que nós seguimos o exemplo máximo de Jesus Cristo, que incondicionalmente entregou a sua vida por todos nós. Ele nos amou primeiro. Paulo entendeu bem isso, meus irmãos? Que o sacrifício de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por mim e por você, quando nós não prestávamos, quando nós estávamos ainda atrelados, agarrados, acorrentados ao pecado. Então, queridos, eu quero ler o texto da palavra do Senhor com vocês, mas é o texto de Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53, do verso 10 ao verso 12. Eu vou fazer essa leitura com os irmãos. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Amém? Palavra do Senhor. Eu quero ainda ler esse mesmo texto, mas na nova versão internacional com os irmãos. É uma versão mais popular, que ela traz bem mais próximo de nós, no nosso português mais coloquial. Olha como fica esse texto na nova versão internacional. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu por nós, os transgressores. Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Senhor, esse Teu servo conforme a Tua vontade. Fala, Pai, continua falando conosco, agora mediante a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, esse momento é um momento assim que eu particularmente tenho como o mais especial. Ser do Senhor, claro que nós não devemos faltar a culto algum. Bom nós estarmos sempre juntos, buscando ao Senhor. Buscar ao Senhor tem que ser sempre prioridade. Mas ceia do Senhor, a ordenança que Jesus nos dá, quando Ele nos chama para celebrar a sua morte por nós, queridos, rememorar o sacrifício dele na cruz por cada um de nós, lembrar do amor de Deus que enviou o seu Filho por mim e por você, isso é maravilhoso, é um privilégio que nenhum cristão deveria se ausentar ou perder a oportunidade de estar nesse momento. Então, neste culto, meus irmãos, diante dos elementos, diante do pão, diante do vinho, nós estamos aqui lembrando que Jesus foi levado à cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Na cruz, Cristo intercede por nós. Na cruz, Cristo intercede por nós. Isaías, queridos, ele diz assim, no verso 12, no finalzinho do versículo 12, Isaías 53, verso 12. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto de Isaías vai entrar em concordância com o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 33 e 34, diz, olha, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Isaías, 700 anos antes, o profeta Isaías já predizia, já falava sobre o sofrimento, sobre o martírio, sobre a morte do Salvador, do Messias, que viria para morrer em meu lugar e em seu lugar. E é impressionante, meus irmãos, a capacidade, o tamanho dos detalhes do profeta Isaías, no capítulo 53, com o sacrifício de Jesus que nós vemos nos evangelhos. E quando Isaías diz que ele intercedeu por nós vemos lá em Lucas, Jesus orando ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como Jesus intercedendo a Deus que perdoe os nossos pecados. Foi predito há 700 anos antes da vinda do Cristo, que ele estaria naquele momento intercedendo pela minha vida e pela sua vida. É Jesus orando por você. É Jesus olhando do alto da cruz para os seus algozes. Diante de Deus, Jesus se coloca em nosso favor. Ele intercede, por nós que somos pecadores e estamos diante da santidade de Deus. Jesus se coloca no meio entre o nosso pecado, as nossas mazelas, e a santidade e a pureza de Deus. E ali, entre nós e Deus, Jesus no meio, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É interessante você lembrar, é importante que a gente lembre, que Jesus estava ali do alto da cruz, já com os cravos nas mãos, já com a coroa de espinho, já com as costas marcadas dos açoites, já debilitado, olhando para os soldados que fizeram isso com ele, olhando para os religiosos que gritavam querendo a sua morte, todos aqueles que, olhando também para aqueles que o abandonaram, para aqueles que deram as costas para ele, para aqueles que escarneceram dele, e Jesus faz a oração, ele intercede, diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Romanos 8,34, o texto diz, quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus continua intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Dizia Jesus, Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, queridos, olhando para esse versículo 34 de Lucas, no finalzinho do texto diz assim: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Também lá, Isaías, ele vai falar sobre esse momento. Veja como Jesus se faz derrotado, naquele momento se permite derrotar, se permite vencer, né, para nos dar vitória. As suas vestes foram repartidas entre os seus algozes. Era comum, queridos, quando as pessoas eram condenadas à morte, que os seus pertences fossem repartidos entre os soldados que os levavam ali para morrer. É como na batalha, lembrando, nas guerras, aonde quando o exército derrotado ainda era saqueado, né? Os soldados naquela época, eles não tinham armários, lugar para guardar os seus pertences. Então eles iam para a batalha, muitas vezes com a sua prata, com o seu alforje, o seu ouro, eles iam com os seus anéis, né? Eles não tinham com quem deixar nem guardar. E na batalha, quando os exércitos então venciam, os exércitos vencedores, eles iam sobre os corpos dos derrotados, iam lá e tomavam aquilo que havia de valor. Tomavam as espadas, tomavam, né, o ouro, a prata, tomavam os braceletes, e tudo que houvesse de valor, os corpos eram saqueados, e era chamado despojos de guerra. Os guerreiros vitoriosos tomavam os despojos dali. E queridos, Jesus ali na cruz, ele se faz como que derrotado. E os despojos dele vão para as mãos dos seus algozes. Suas vestes são repartidas entre os soldados, exceto ainda a sua túnica, porque era sem costura. Era uma túnica inconsútil. E aí o que eles fazem? Eles lançam sorte sobre as suas vestes. E o profeta Isaías fala sobre isso no capítulo 53 do seu livro, né? Mas Isaías diz que Deus reverteria essa situação. Isaías, no 53, no verso 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Jesus intercede por nós, Jesus se fez derrotado por nós, se levou os nossos pecados para que nós pudéssemos vencer, para que nós pudéssemos ter vida, e nos apresenta em oração diante do Pai. O texto bíblico vai dizer que ele intercede, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Na cruz, Jesus, por amor, intercede por nós. Na cruz, meus irmãos, Cristo nos confere perdão. E isso é algo tremendo, essencial, para que possamos nos chegar a Deus, sermos perdoados dos nossos pecados, das nossas culpas. Na cruz, Cristo nos confere perdão. Verso 34 diz assim, de Lucas, diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes sobre elas. O pecado, queridos, ele nos afasta de Deus. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer em outro capítulo que os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Por quê, queridos? Porque Deus, por causa do nosso pecado, nós fomos separados da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. É o texto de Romanos que nós lemos, o apóstolo Paulo. Né? Por ele veio a morte, por causa do pecado entra a morte, e com a morte, queridos, significa separação. Com o pecado houve a separação entre a criação e o Criador. E essa separação ela só pode ser reparada através do perdão dos pecados, do lavar dos nossos pecados, através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz lava o pecado daquele que crê. E em fazendo isso, daquele que o recebe como mediador. Cristo, o nosso mediador, o único mediador.
porque Ele é que se coloca entre nós e Deus. Queridos, sem Cristo, Deus olha para a humanidade e só vê pecado. Por mais que Deus ame a criatura, Deus ame a humanidade, sem Cristo, Deus olha e só vê pecado. Ele vê, queridos, as nossas mazelas, Ele vê tudo aquilo que afronta, e o nosso pecado afronta a santidade de Deus. O nosso pecado macula, né, a santidade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Por causa disso vem o seu Filho. Deus não quer nos perder, e por amor a esse pecador, a quem Ele não tem acesso por causa do pecado, então Ele envia o seu Filho na cruz. Cristo confere perdão, e Jesus vem para perdoar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para perdoar os pecados daqueles que creram nele, daqueles que se colocaram. É interessante, nós vemos que a obra salvífica, ela vai do macro para o micro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou a todos, todo o ser humano, toda a humanidade. Mas Deus só vai poder tomar nos braços aqueles que foram perdoados dos seus pecados pelo sangue de Jesus, que foram lavados dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem entende que não tem condições de justificar a si mesmo, procura Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz lava o pecado daquele que crê, daquele que recebe a Ele como seu mediador. Queridos, do alto da cruz, Jesus intercedeu por você. E nós precisamos, queridos, clamar a Deus misericórdia pelo mundo onde nós estamos vivendo. Nos dias de hoje, queridos, ainda no meio de tanto sofrimento, de tantas mazelas, como a maldade tem se proliferado, como a falta de amor tem sido tão notória, como os homens ainda continuam gananciosos, os poderosos só querem saber de enriquecer, mesmo em cima da morte dos outros. Estão sendo forjados muitas vezes laudos para que o governo possa conseguir mais dinheiro. Queridos, do alto da cruz, Jesus pronto para morrer por mim e por você, mesmo tendo sobre ele o meu pecado e o seu pecado, porque nós o colocamos na cruz. Ele intercede por nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós precisamos orar, meus irmãos, orar por esse mundo, orar pelos pecadores, orar, queridos, por todos aqueles que estão longe de Jesus, para que alcancem sabedoria e graça, para que alcancem verdadeiramente arrependimento, para que se arrependam, tenham seus corações quebrantados. Precisamos orar. Diante da maldade, Jesus intercede pelo ser humano, e nós precisamos fazer como exemplo de Jesus. Diante da maldade, precisamos interceder pelo homem, pelo mundo, da maneira que está. Oremos, queridos. Antes de praguejar, antes de maldizer, oremos. Jesus olha o soldado que o iria ferir com a lança. Ele olha e vê o soldado que o açoitou com o chicote. Ele olha e vê aqueles que cuspiram nele, que bateram nele. E Jesus pede a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. O amor de Deus expresso na cruz nos presenteia o Cristo. Deus nos amou tanto que entregou Jesus para nós. Ele é o intercessor que ora por nós. Assim, mesmo que nós não mereçamos, Ele ora por nós. O amor de Deus, queridos, naquela cruz, foi expresso de tal maneira que nos enviou o justificador. Jesus veio para nos lavar com o seu sangue e nos justificar dos nossos erros, dos nossos pecados diante de Deus.
que nos perdoa, que lava os nossos pecados, que nos faz puro, que nos purifica, que consegue então nos reconciliar com Deus, porque o amor de Deus expresso na cruz nos presenteia o Cristo, que é o reconciliador. Ele nos religa com Deus, a quem nós servimos. Nos apresentamos diante de Deus quebrantados. Nos apresentamos diante do Senhor com os nossos corações e mãos limpas, clamando e louvando ao Senhor pela vida de Jesus Cristo, seu Filho. Diante desse momento, por isso que diante do pão e do vinho, nós olhamos para a cruz. Diante do pão e do vinho, nós lembramos de Jesus, da obra que o Senhor fez por cada um de nós. Por isso, nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? Amém? Se você ainda não teve um encontro com Jesus e está assistindo esse culto conosco, eu quero convidar você a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entender que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Entender que o sangue dele derramado na cruz te purifica de todo pecado. Ele só pode lavar e justificar você para poder te apresentar diante de Deus Pai, justo, perfeito e soberano de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Deus nos abençoe enquanto igreja. E nós vamos louvar a Deus nesse momento. Agora, nós vamos louvar com a nossa irmã Fernanda Venceslau. E ela tem um hino muito especial para esse momento de ceia do Senhor. Irmã Fernanda, vamos louvar com você. Vamos louvar ao Senhor nesta hora? Na mesa o pão e o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Do vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação.
Amém. Glórias a Deus. Lindo hino. A Fernanda nos trouxe pão e vinho. Meus irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Agora nós vamos celebrar juntos. Eu creio que você em casa já preparou aí os elementos que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o pão e o vinho, ou o suco de uva, né? Que vem simbolizar o corpo e o sangue de Jesus ali, que foi transpassado, todo o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi sacrificado uma vez só para nos livrar de todo o pecado. Sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava, né? Diante de Deus podemos nos apresentar justificados não por nós mesmos, mas por causa de Cristo, que nos justificou, que escreveu o nosso nome, né, no livro da vida. Diante, queridos, dessa mesa, eu quero convidar a você a um memorial, a rememorar a morte, o sacrifício de Jesus por nós. Nós sabemos que o pão simboliza a carne de Jesus, né, que foi transpassada, moída, foi açoitada, passou pelos cravos, a lança, a coroa de espinhos, todo o sofrimento de Jesus ali a sofrer. Tá? No pão nós entendemos a carne de Jesus. Ele simboliza a carne de Jesus. O pão não vai se transformar no corpo de Cristo. Ele não contém nenhuma presença mística do corpo de Cristo. Não, nós não cremos na transubstanciação, nem na consubstanciação, né? Não contém. Também não cremos na presença mística, como se o pão pudesse conferir algo milagroso, não. Mas nós cremos no memorial, nós celebramos a ceia memorial. Ela nos traz o simbolismo do corpo de Jesus. Da mesma forma, o vinho, nós vamos participar do vinho ou o suco de uva, que vem simbolizar o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. O sangue, queridos, que é o detentor máximo do poder de Deus para lavar os nossos pecados. Foi o sangue de Jesus. Ainda que no Antigo Testamento muitos animais morreram para lavar pecados do povo, mas de maneira temporária. Tinha que se novamente sacrificar, novamente. Mas o texto bíblico aos Hebreus vai dizer que Cristo morreu uma vez, né? Para de uma vez por todas nos lavar dos nossos pecados. É o sangue de Jesus, mais poderoso do que o sangue nos umbrais da porta no Egito, mais poderoso do que o sangue dos cordeiros, mais poderoso do que todo e qualquer outro simbolismo da morte salvífica de Jesus. Nós vemos no Antigo Testamento vários sinais que apontavam para a morte do Messias, a morte do Cristo. E ali na cruz, Jesus verte o seu sangue, e o sangue dele tem poder para lavar os nossos pecados. E o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. Não vai se transformar no sangue de Jesus, não contém nenhuma presença mística do sangue de Jesus, mas simboliza o sangue de Jesus, que foi ali derramado na cruz por mim e por você. Então, você separou aí o pão, separou o vinho, você está com a sua família nesse momento ali, aqui, congregada. Nós estamos juntos, né, para celebrarmos esse memorial, lembrarmos que foi por nós que Jesus morreu na cruz do Calvário, do sacrifício do Cordeiro de Deus por nós. Amém? O texto bíblico, meus irmãos, é o texto de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 ao 28, o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos orar? Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos, ó Pai, por esse momento tão especial, quando diante, ó Pai, dos elementos, o pão e o vinho, nós lembramos do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Pai, somos falhos, dependemos do Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Vem, Pai, com graça sobre as nossas vidas nesse momento. E dá-nos, ó Pai, o direito, ó Pai, de poder participar da ceia do Senhor. Pai, nós queremos glorificar ao Senhor. Quando juntos, ó Pai, como igreja, nos lares onde estamos, ó Pai, cada família estará lembrando do sacrifício do seu Filho por cada um de nós. Oramos, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar do pão, então? Você pode pegar o pão. Você em casa, pegue o pão. Nós vamos agora participar do pão, que simboliza o corpo de Jesus, né, que foi morto ali na cruz por nós. O corpo que foi transpassado pelos cravos, pela lança. Amém? O texto bíblico diz assim: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos em memória de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo corpo de Jesus, por esse pão, que simboliza o corpo do seu Filho Jesus, que sofreu aquela cruz, ó Pai, por cada um de nós. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Da mesma forma, meus irmãos, agora nós vamos participar do cálice. Bom, você pode pegar agora o seu cálice. Bom, cada família, cada lar, né, é o suco de uva. E ele tem essa cor assim muito especial para nos trazer à memória verdadeiramente o sangue de Jesus. Simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. O texto diz ainda lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos por tamanha graça, por o Senhor ter vindo sobre nós com o teu amor em Cristo Jesus, seu Filho. O sangue dele derramado na cruz do Calvário nos purifica do nosso pecado e nos religa, ó Pai, contigo, e nos faz família do Senhor, irmãos, não pelo sangue dos nossos pais, mas pelo sangue de Jesus derramado por cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa cada um que está, Pai, celebrando a ceia com o Senhor. Nesse momento, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida.
que seja uma realidade entre cada um de nós, no nosso coração, todos os dias, lembrarmos que tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. A nossa salvação, o nosso lugar na glória está separado pelo Senhor, porque Jesus venceu. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, assentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Nós estamos chegando ao final deste culto e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de vocês que estão conosco nesse momento. Que Deus tenha falado grandemente, eu tenho certeza que sim, ao seu coração e ao coração de cada família nesta noite. Amém? Quero fazer o convite para o próximo domingo. Próximo domingo nós teremos então o encerramento do mês da família. Vem participar conosco. Terça-feira nós também temos às 20 horas, terça e quarta-feira, 20 horas, nós temos as nossas lives, tá bom? Também pelo Facebook. Participe conosco. E você pode convidar os seus irmãos, seus amigos, para receberem sempre uma palavra da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Eu vou impetrar a bênção agora e que Deus abençoe cada lar, cada família, cada um dos irmãos e dizer que a saudade é muito grande. Amém? Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração aqui, cada vida, cada família aqui representada, hoje para todos sempre. Amém, Senhor Deus, amém. Deus nos abençoe. Grande beijo, meus irmãos. Até a próxima.